é um tema complexo, né? Falar sobre essa parte do estudo da música, né? Dentro dessas narrativas. Por Sim, exemplo, do gente, repertório indígena, porque a gente, nesses anos de trabalho, a gente acabou se aprofundando pelas circunstâncias que a gente viu, assim, a necessidade, né, nas nossas experiências, a gente percebeu a necessidade de aprofundar os repertórios de oralidade indígena e de oralidades africanas. Então, são causas muito grandes. Então, a gente precisa partir do princípio de que a gente não dá conta. Esse é o primeiro ponto. A gente não dá conta, mas a gente também não pode se eximir dessa tarefa. E aí a escola acaba sendo para a gente um laboratório. Claro que não é só a escola. Hoje a gente trabalha com públicos diversos. Nosso público é público de educadores, de alunos, mas também é um público de artistas, é um público de pessoas ligadas à cultura, a diferentes áreas de conhecimento, porque, enfim, a história, a narrativa em si, ela é algo que é muito próprio do ser humano, está muito na nossa natureza, né? Mas em se falando de repertórios indígenas, é complexo pelo seguinte: nós temos uma história, que é a história do nosso país, que é uma história de silenciamento dessas tradições e desses saberes. Então, dentro dessa trajetória de silenciamento, as expressões que são sonoras, elas foram ainda mais subalternadas. Então, por um lado, a gente tem uma educação, uma referência musical, sonora, que ela é toda pautada no sistema tonal, no sistema europeu. Isso é de um lado do sistema tonal europeu e de outro da música de mídia, né, principalmente estadunidense. Então, são referências que limitam, nos limitam esteticamente, nos limitam como ouvintes. E isso representa para a gente um desafio, porque quando a gente trata de repertórios indígenas dentro das narrativas indígenas, a gente tem que saber que a gente está lidando com uma coisa muito complexa, muito séria, com uma expressão, é totalmente diferente de como a gente entende música, como a gente compreende a relação que nós temos com música. É uma relação de entretenimento, é uma relação de diversão, é uma relação de compra e venda. As sociedades indígenas, por exemplo, a relação que eles têm com a música é uma relação muito mais próxima do sagrado, é uma relação muito mais próxima da... Não há uma dissociação entre a vida e a música, entre a vida e a arte, não há uma dissociação. Então, você trazer as expressões sonoras indígenas, você tem que estar ciente de que você está trazendo expressões culturais e de saberes de povos que são múltiplos. Com 500 anos de colonização, com todo o processo que foi violentíssimo, que dizimou povos e povos, mas nós ainda temos cerca de 252 povos indígenas. Eu não estou afirmando com certeza, mas se não é isso, é próximo. E que cada um desses povos tem a sua própria forma de se organizar socialmente, tem os seus próprios mitos, tem a sua própria música, tem as suas expressões sonoras. E cada música tem uma função social, então não é só pegar um instrumento que tu acha que é indígena e fazer o que tu acha que está na tua cabeça fazer
porque tudo isso é estereótipo e a gente precisa, pelo menos, compreender que a gente não sabe, que a gente não foi educado para saber, que existe um propósito, infelizmente, existe um propósito nesse desconhecimento. Então, a gente precisa nadar contra a maré, né? E nós estamos aí a esse caminho, que não é um longo caminho, mas que já é um caminho de estudo, tentando nadar contra essa maré. E a gente vem observando o resultado desse trabalho dentro dos campos onde a gente atua. Eu, por exemplo, como professora que trabalho na área de educação musical, eu percebo o quanto é difícil para os meus alunos quando eu trago as músicas indígenas. Se eu trouxer uma música indígena e colocar, por exemplo, para um trabalho de apreciação musical sem o devido preparo, sem contar a história desse povo, sem trazer uma narrativa desse povo, sem encantar, sem mostrar o contexto da música e simplesmente jogar a música, a primeira reação é a rejeição. A primeira reação é o preconceito. Então, isso é muito sério. Isso denuncia um problema grave que nós temos ainda hoje no nosso país. É um problema histórico? É um problema histórico, porque começou em 1500, patati patatá, os povos foram dizimados e foram diminuídos no seu valor e tal e coisa, mas até hoje nós ainda temos rejeição, até hoje nós temos esse grau de desconhecimento, sabemos que não sabemos e não procuramos saber, né? Então, se não for pela escola, se não for pela arte, se não for pela narrativa, pelo contar histórias, eu não sei que outros meios a gente pode ter. Porque se for falar em produção, por exemplo, literatura, hoje existe uma literatura, muita coisa já registrada, mas a gente sabe que a gente está tratando com uma cultura que ela é, na sua natureza, na sua essência, ela é uma cultura oral. Então, escrever livros sobre culturas orais é um caminho necessário, é um mal necessário, em certa medida. Não quero aqui abrir nem criar polêmicas, mas em certa medida acaba sendo um mal necessário, porque o ideal seria que a gente tivesse a salvaguarda das narrativas na sua natureza, a oralidade salvaguardada. E nós não temos. Nós temos uma sociedade que se constrói a partir dessas culturas, mas que soterram essas culturas. E é necessário registrar antes que acabe. Mas nós também podemos e devemos fazer o caminho inverso. Nós podemos e devemos buscar outros meios, nos fortalecer, enfim, né? E uma das possibilidades que a gente encontra é nesse estudo de repertórios, de histórias orais indígenas e africanas, né? As indígenas, enfim, nós estamos no mês de abril, cabe bem falar disso, né? Eu acho que o Paulo falou muito bem, dito no início sobre o mês de abril, né, que, por exemplo, o mês de novembro já não tem mais o Dia da Consciência Negra, quase já não se usa mais essa expressão, bem oportuna essa fala, né, que a gente chegue a esse tempo, né, de tratar o mês de abril como um mês onde se celebra consciência, né, sobre os povos originários.
que seja um mês de mobilização, mas nós ainda não chegamos nesse nível, né? Muito embora os povos indígenas estejam dentro do nosso território, tenham sido a base do nosso surgimento como nação, mais do que qualquer outro, mas nós ainda não chegamos nesse nível, né? Nós parece que temos mais consciência sobre a dívida histórica que nós temos com os povos africanos do que com os povos indígenas. E nós aqui dentro, né? Como que no Pará isso funciona, né? A gente é dessa forma, ignora dessa forma, né? Se não está mobilizado. Por exemplo, nesse mês, nós estamos, desde o início do mês, recebendo convites para estar em escolas diferentes, em não sei, para o dia 19 de abril, como se a gente pudesse dar conta do dia 19 de abril em todos os lugares, e como se nós tivéssemos que dar conta. Quer dizer, professores chamando professores para dar conta de um trabalho que deve ser todo nosso, é de todo mundo, é de todo mundo. Não é do grupo que estuda repertórios e histórias indígenas, né? O que a gente pode fazer? A gente pode saber da nossa ignorância e lutar contra ela. Eu acho que essa é a nossa primeira bandeira, deve ser a nossa primeira bandeira. Então, eu agradeço muito, assim, agradeço a oportunidade, viu, Paulo? Agradeço a todos que estão aqui assistindo, né, assim, gastando seu tempo com isso, né, que é um tema que, infelizmente, poucas pessoas, né, se interessam. Trocar esse tipo de experiência, né, não tem ninguém aqui, assim, na Rede Globo de televisão, né, ninguém aqui é famoso, ninguém aqui é bonito, ninguém aqui está, né, mas a gente está na causa, né, a gente está na causa, a gente está caminhando, né. Então é isso, tá certo? Deixo aqui meu abraço a todos vocês e estamos aí. Beijo.